Quando a mulher invisível se tornou a pessoa mais poderosa da sala, ninguém esperava por isso. O escritório já estava cheio de energia com a correria da manhã, mas ninguém notou Evelyn enquanto ela entrava em silêncio pela porta lateral, empurrando seu carrinho de limpeza com o passo calmo de sempre. Ela usava seu uniforme verde escuro como se fosse uma armadura. Seu rosto calmo e simples, sem mostrar nenhuma das emoções que guardava com tanto cuidado. Para os chefes, ela era invisível, só a moça da limpeza. Aquela que limpava suas mesas, esvaziava as lixeiras e às vezes trocava acenos educados com os poucos que notavam sua presença. Tinha sido assim por anos na Hawthorne e Beck, uma empresa de sucesso bem no centro de Dallas, Texas. Evelyn, agora com mais de 50 anos, já tinha se acostumado com a rotina e com os olhares frios. Ela escutava as piadas que faziam, achando que ela não ouvia, o jeito como tratavam sua presença como algo chato. Ela nem tá fazendo nada agora, alguém tinha dito na semana passada, enquanto ela esperava em silêncio que terminassem a reunião para poder limpar a sala de conferências. Mas Evelyn não respondeu. Nunca respondia. Ela mantinha a cabeça baixa, as mãos firmes enquanto trabalhava. Ela sabia que não devia dar o gosto da reação. O que eles não sabiam, o que ninguém naquele prédio sabia, era que Evelyn guardava um segredo. Um segredo tão forte que podia virar tudo de cabeça para baixo. Mas Evelyn não era do tipo apressada. Ela acreditava em paciência, em observar e em esperar. Hoje, no entanto, enquanto seguia pelos corredores bem iluminados, seu jeito calmo escondia que ela estava perto do seu limite. A manhã seguia como sempre. Evelyn limpava as portas de vidro com perfeição, passava o aspirador no tapete grosso da entrada e organizava as mesas bagunçadas daqueles que não se importavam em deixar pilhas de papel espalhadas. Ela trabalhava com atenção, mesmo enquanto conversas sobre grandes negócios e promoções enchiam o ar. Mas uma conversa em especial chamou sua atenção. Ela não queria escutar. Não era de seu jeito, mas as vozes estavam altas e era impossível não ouvir. A reunião com os sócios é semana que vem, disse um dos chefes. Seu tom era convencido, quase arrogante. E a gente não tem com o que se preocupar. A diretoria adora os números e o CEO é intocável. Ninguém em sã consciência desafiaria ele. Evelyn parou só por um segundo, apertando mais forte o cabo do carrinho. Ela sabia o que eles não sabiam. Eles não faziam ideia do quanto estavam errados. Mas Evelyn não ficou pensando nisso por muito tempo. Ainda havia trabalho a fazer e ela precisava estar pronta para o que vinha aí. A empresa Hawthorne e Beck se orgulhava da imagem moderna e elegante. A sede, um prédio de vidro no centro de Dallas, sempre aparecia em revistas de negócios como exemplo de sucesso. Por dentro, no entanto, a verdade era bem diferente. A cultura era dura, e quanto mais alto se subia, menos se ligava para quem estava embaixo. Evelyn passou quase 10 anos andando por aqueles corredores, observando em silêncio. Ela via as promoções indo para quem falava mais alto, não para quem realmente fazia o melhor trabalho. Ela via os acordos sussurrados atrás de portas fechadas, o jeito como as pessoas escondiam erros culpando quem não tinha poder para se defender. E então havia o CEO, Alan Greaves, um homem que mostrava autoridade e arrogância na mesma medida. Alan era o tipo de chefe que conseguia respeito através do medo. Sua voz ecoava nas reuniões, seus comentários duros calavam até os executivos mais ousados. Para ele, só o sucesso importava, e as pessoas eram ferramentas para usar. Evelyn ouvia muitas vezes suas piadas maldosas sobre funcionários que não se encaixavam na imagem. Ela ainda está aqui? Evelyn ouviu Alan dizer certa vez sobre uma das secretárias mais velhas. Por que ainda não mandamos ela se aposentar? Não é como se ela fizesse diferença, não eram só os comentários. A empresa estava cheia de práticas erradas que eram escondidas. Os bônus eram cortados em silêncio para os funcionários mais simples, mesmo quando a liderança comemorava lucros recordes. Evelyn ouvia falar de gastos falsos, negócios estranhos com clientes e até a demissão silenciosa de um funcionário que teve coragem de falar. Os faxineiros, incluindo Evelyn, sentiam o pior da cultura do lugar. Ela viu colegas chorando depois de serem xingados por deixar um pouco de poeira.
Viu seus salários parados no tempo, enquanto o trabalho só aumentava. E claro, havia o desprezo constante pela humanidade deles. O jeito como evitavam o olhar nos olhos, falavam com superioridade ou tratavam como se fossem parte do cenário. Um episódio ainda queimava na memória de Evelyn. Um estagiário jovem derrubou o café sem querer no chão de mármore perto da sala de Alan. O estagiário travou com medo quando Alan virou o corredor. "Você tá brincando?" Alan gritou. Seus olhos olharam direto para Evelyn, que tinha acabado de passar com seu balde e rodo. "Limpe isso agora!" Ele ordenou como se fosse culpa dela. Ela não disse nada. Não precisava dizer. O estagiário pediu desculpas várias vezes, mas Alan o ignorou com a mão. Para ele, pessoas como Evelyn e o estagiário eram apenas ruído de fundo. Esses momentos foram se acumulando com os anos, cada um como uma pedra numa montanha que só crescia. A paciência de Evelyn era forte, mas ela não era imune ao peso disso tudo. Ela sentia a dor do desprezo, o cansaço de ser invisível. Mas Evelyn nunca foi do tipo que desmorona. Ela deixava esses momentos fortalecerem sua vontade, guardando tudo como munição para o dia certo. Os funcionários ao redor podiam não notar seu silêncio, mas ele dizia muito. Evelyn sempre observava, sempre escutava. E quanto mais via, mais entendia que o sucesso da empresa custava à humanidade das pessoas. Mas Evelyn não estava só anotando. Ela estava planejando em silêncio, e logo as peças começariam a se mover. Por anos, Evelyn manteve seu segredo bem guardado, não por medo, mas por estratégia. Ela não era só uma faxineira. Ela era a maior acionista da Hawthorne e Beck, um título que herdou após a morte inesperada de seu marido, Martin. Martin era um investidor quieto nos primeiros anos da empresa, comprando ações quando ninguém acreditava no sucesso. Quando ele morreu, essas ações se tornaram uma parte de controle. No começo, Evelyn não sabia o que fazer com esse poder inesperado. Ela não era estrategista nem vivia em reuniões. Ela era só Evelyn, uma mulher que criou 2 filhos, lutou na vida e encontrou conforto na rotina. Mas com o tempo, enquanto seguia seu trabalho calado dentro da empresa, ela entendeu o valor da posição que tinha. Ser invisível dava uma vantagem. Ela podia observar sem ser notada, ouvir sem levantar suspeitas e aprender tudo o que precisava sobre as pessoas que achavam que mandavam na empresa. O momento que fez Evelyn passar dos limites aconteceu durante um turno comum à noite. Ela tinha acabado de limpar o salão executivo quando ouviu 2 gerentes seniores rindo enquanto tomavam drinks. Eles falavam sobre demissões, rindo de como era fácil cortar peso morto sem ninguém se importar. Algumas dessas pessoas acham que seus empregos importam, disse um deles rindo. Eles não percebem o quanto são substituíveis. Evelyn ficou parada atrás da porta, com a mão apertando o pano de limpeza. Essas não eram apenas pessoas em uma planilha. Eram pessoas reais, com famílias, contas e sonhos. E mesmo assim, para aqueles homens, não passavam de peças descartáveis. Naquela noite, Evelyn sentou à sua pequena mesa da cozinha com uma xícara de chá e um caderno. Começou a escrever sem saber onde aquilo a levaria, mas sentindo que não podia mais ficar calada. Listou as atitudes erradas que viu, as pessoas que foram maltratadas e os momentos que marcaram sua memória ao longo dos anos. Quando o sol nasceu, ela já tinha feito um plano que mudaria tudo. O primeiro passo era investigar mais. Evelyn usou seu acesso ao prédio para juntar informações que a maioria nem notava. Ela memorizava conversas, prestava atenção em horários e até olhava discretamente para papéis esquecidos nas mesas. Ela não estava roubando nem bisbilhotando. Estava apenas juntando as peças, montando o retrato do que acontecia por trás das portas. O segundo passo era buscar aliados. Evelyn tinha alguns amigos de confiança fora da empresa. Advogados, analistas financeiros e ex-funcionários que saíram magoados.
Ela contou o que sabia e pediu conselhos. Aos poucos, ajudaram Evelyn a montar uma estratégia que não só mostraria a cultura tóxica, mas também garantiria um futuro melhor para a empresa. O último passo era o mais difícil. Evelyn sabia que enfrentar o CEO e o conselho exigiria mais do que provas. Precisaria de coragem, equilíbrio e fé em seu próprio valor. Ela ensaiava seu discurso no espelho, sua voz firme e tranquila. Sabia que aquilo não era só por ela, era por todos que foram ignorados, subestimados ou tratados como nada. A reunião dos acionistas aconteceria em menos de uma semana e Evelyn estava pronta. Ela não entraria naquela sala apenas como uma faxineira. Entraria como alguém que segurava o futuro da empresa nas mãos. Mas conforme o dia se aproximava, Evelyn não conseguia evitar o peso do que estava prestes a fazer. Não era apenas um confronto, era um acerto de contas. O dia da reunião dos acionistas chegou com um clima de confiança tomando o prédio. Os executivos andavam pelos corredores, conversando animados sobre mais um ano de lucros recordes. Nenhum deles notou Evelyn empurrando seu carrinho de limpeza em direção à sala de conferências no último andar, com o rosto calmo e impassível, como sempre. A sala do conselho era bem diferente do resto do escritório. Sua longa mesa polida brilhava sob uma luz suave, e as janelas enormes mostravam a vista de Dallas. Ao redor da mesa estavam as figuras mais poderosas da empresa, incluindo Alan Greaves na ponta, com postura firme e um sorriso arrogante. Evelyn entrou em silêncio, como sempre, colocando uma jarra de água na mesinha ao lado. Ninguém olhou para ela. Para eles, ela era apenas parte do cenário. Mas dessa vez, Evelyn não saiu. Com licença, disse ela, sua voz cortando o ar como uma lâmina. As cabeças se viraram, confusas e um pouco irritadas. Alan mal olhou para ela. Estamos no meio de algo, disse com desprezo. Eu sei, respondeu Evelyn com um tom calmo, mas firme. É por isso que estou aqui. Alan se recostou na cadeira com um sorriso debochado. A não ser que você vá limpar alguma coisa, sugiro que saia. Evelyn não se mexeu. Em vez disso, deu um passo à frente, tirando uma pasta de seu carrinho e colocando sobre a mesa. O logo da Hawthorne e Beck estava na capa, junto com as palavras Relatório dos Acionistas. A sala ficou em silêncio. O sorriso de Alan sumiu quando Evelyn começou a falar. Por anos vi essa empresa crescer às custas de pessoas que vocês se recusam a enxergar. Disse ela com firmeza na voz. Vi funcionários maltratados, regras éticas quebradas e o lucro sendo colocado acima da dignidade humana. E fiquei calada, até agora. Murmúrios surgiram ao redor da mesa. Um dos conselheiros se inclinou para a frente tentando ler a pasta. O que é isso? Isso, disse Evelyn abrindo a pasta. É prova. Prova de práticas erradas, má administração e completo desprezo pelas pessoas que fazem essa empresa funcionar. A voz de Alan ecoou pela sala. Quem você pensa que é, entrando aqui e fazendo acusações? Você é uma faxineira. Evelyn encarou o olhar dele com uma calma que fez a sala estremecer. Não, Sr. Greaves. Eu sou a maior acionista da Hawthorne & Beck e hoje estou te demitindo. O choque se espalhou pela sala como um trovão. O rosto de Alan ficou pálido. Sua postura confiante desmoronou quando as palavras entraram em sua mente. Você está brincando? Ele disse com a voz tremendo levemente. Evelyn nem piscou. Não, Sr. Greaves, eu não estou. Ela se virou para os membros do conselho, seu olhar afiado. Passei anos juntando provas e está tudo aqui. Os relatórios de despesas inflados, as demissões injustas, as denúncias de assédio que vocês esconderam. Eu tenho o poder de tirá-lo do cargo e estou usando esse poder. A sala virou um caos.
Alan tentou argumentar. Sua voz subiu em desespero, mas os membros do conselho logo entenderam a gravidade da situação. Um por um, eles se voltaram para Evelyn, fizeram perguntas, folhearam a pasta e confirmaram o que ela dizia. Não demorou para que a votação acontecesse. Evelyn tinha feito seu dever de casa e as provas que apresentou não deixaram dúvidas. Alan Greaves foi retirado do cargo naquela mesma tarde. Seus protestos ignorados por todos. Enquanto a segurança levava Alan para fora do prédio, Evelyn ficou na sala do conselho, com as costas eretas e a expressão serena. Os executivos que antes a ignoravam agora olhavam para ela com admiração e culpa. Mas Evelyn não buscava a aprovação deles, já tinha em mente o que viria depois. A notícia da demissão de Alan Greaves se espalhou pela empresa como fogo. Na manhã seguinte, todo o escritório comentava com espanto e curiosidade. Como a faxineira, Evelyn, tão quieta e simples, podia ser a maior acionista esse tempo todo? Os corredores e salas de descanso se encheram de sussurros. Mas desta vez, os comentários não eram de desprezo. Eram cheios de respeito, admiração e até um pouco de arrependimento. Evelyn, porém, não buscava atenção. Ela voltou ao trabalho no dia seguinte, não com um balde e um rodo, mas com uma prancheta e um plano. Ela não estava ali apenas para demitir um CEO tóxico. Estava ali para mudar o futuro da empresa. Nas semanas seguintes, Evelyn trabalhou sem parar para aplicar mudanças. Começou com as pessoas que foram ignoradas por anos. Os salários dos faxineiros e outros funcionários esquecidos foram aumentados. Evelyn garantiu que o setor de RH tratasse com seriedade as denúncias de assédio e discriminação, trazendo uma empresa externa para fiscalizar e garantir transparência. Ela também enfrentou a cultura tóxica que cresceu sob a liderança de Alan. O conselho, que antes aceitava tudo em silêncio, agora era cobrado. Evelyn exigiu treinamentos frequentes, com foco em ética, inclusão e bem-estar dos funcionários. Pela primeira vez em muitos anos, os trabalhadores da Hawthorne e Beck se sentiram vistos, ouvidos e valorizados. Mas Evelyn não parou por aí. Ela organizou reuniões abertas, convidando funcionários de todos os cargos para contar suas histórias e dar ideias. Ela escutava com atenção, anotava tudo e fazia questão de dar voz a todos que quisessem ajudar a construir um novo caminho. Em uma tarde, enquanto caminhava pelo escritório, Evelyn foi parada por um estagiário jovem, o mesmo que havia derramado café perto da sala de Alan meses atrás. "Obrigado", ele disse com voz sincera, "por tudo. Você mudou este lugar." Evelyn sorriu com carinho. "Não, nós mudamos este lugar. Juntos." Do lado de fora do prédio, o céu de Dallas brilhava com o sol da tarde. Evelyn ficou parada por um momento, olhando para a grande torre de vidro, onde antes entrava sem ser notada. A caminhada foi longa, mas ela conseguiu o que muitos achavam impossível. Isso não era só sobre demitir um CEO ou mostrar erros. Era sobre provar que, mesmo quando alguém parece invisível, pode ter o poder de fazer uma mudança de verdade. Evelyn provou que paciência, força e honestidade podem vencer a arrogância e a ganância. Ela respirou fundo, sentindo uma paz que não sentia havia anos, e então ela foi embora. Não para desaparecer, mas para começar um novo capítulo em sua vida. A vida costuma subestimar a força silenciosa de quem observa, resiste e age na hora certa. A história de Evelyn nos lembra que as pessoas mais inesperadas podem ser as que mudam tudo. Se você achou essa jornada inspiradora, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias que mostram a força da justiça e da coragem.